A graça e a paz sejam convosco, irmãos. A nossa meditação de hoje se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, dos versos 35 a 40. É quando Jesus acalma uma tempestade. O dia já havia chegado ao fim, os discípulos despedem as multidões e eles, juntamente com Jesus, tomam um barco para atravessar para outra margem do mar da Galileia. E no meio da travessia eles são surpreendidos por uma tempestade e o barco já está cheio de água e eles estão temendo por um naufrágio. As experiências dos discípulos ao lado de Jesus sempre são ocasião para o aprendizado. O primeiro aprendizado é que estar com Jesus nem sempre nos isenta das tempestades da vida. Vejam que eram homens que partilhavam do dia a dia de Jesus, andando pelas mesmas estradas, assentados à sombra da mesma árvore, navegando no mesmo barco, estavam com Jesus, amavam Jesus e não tinham vergonha de testemunhar o amor que eles tinham por Jesus. Mas a despeito disso, eles estão atravessando uma tremenda tempestade. As experiências dos discípulos ao lado de Jesus sempre são ocasião para um aprendizado. E outro aprendizado é ver a manifestação do poder de Deus. Daquelas pessoas que estavam no barco, pelo menos 3 eram pescadores. E desde a juventude eles conheciam o mar, os perigos e homens que estão temendo pela vida e num desespero eles acordam Jesus de forma até ríspida. E no texto está registrado: Mestre, não te importa que nós venhamos a perecer? Eles estão na presença de Jesus, mas temem por suas vidas. E Jesus então diz a ele: por que vocês são assim tímidos? Como é que vocês não têm fé? E assim que Jesus termina de falar com eles, Jesus fala com o vento e com o mar. Está registrado que o vento emudeceu e o mar se aquietou, e aquela tempestade transformou-se numa grande bonança. Os discípulos que temiam pela tempestade, temiam por suas vidas, agora eles são apoderados de um outro temor. O temor por estar diante de alguém tão poderoso, que fala ao vento e ao mar, e esses lhe submetem. É porque Jesus é o Criador. João registra no seu Evangelho que todas as coisas foram feitas por ele e sem intermédio dele, nada do que foi feito se fez. A natureza reconhece o seu Criador e se submete a ele. Nada, absolutamente nada, é impossível ao nosso Deus. As experiências dos discípulos ao lado de Jesus são ocasião para aprendizado. E o terceiro aprendizado é a compaixão de Jesus para com seus discípulos quando eles erram. Vejo que foi uma atitude de vacilo de fé. Eles haviam presenciado vários milagres: a transformação da água em vinho, a cura do servo do centurião, a ressurreição da filha de Jairo e o milagre que antecedeu aquela travessia, que foi a multiplicação dos pães. Eles vacilaram na fé. A incredulidade tomou lugar da fé. E sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas ao invés de ser ríspido com eles, ao invés de tripudiar com eles, o Senhor Jesus usou de misericórdia, de graça, porque conhecia a estrutura daqueles homens, assim como ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Diante das tempestades da vida, nós vacilamos na fé. Por isso, Jesus, com graça e com misericórdia, restaura a confiança, restaura a fé daqueles homens e a vida segue em frente. As ocasiões dos discípulos ao lado de Jesus sempre são ocasião para o aprendizado. Portanto, estar com Cristo, estar a serviço de Cristo. Não estamos livres das tribulações desta vida, mas quando elas vierem, nem sempre somos isentos das tempestades e tribulações, mas somos livrados nas tribulações e nas tempestades desta vida. Quando o limite humano, quando as forças humanas elas se exaurem, nós devemos confiar que tudo é possível para o nosso Deus. Tudo é possível ao que crê. E quando nós erramos, tenhamos a confiança da misericórdia, da graça e do favor de Deus na pessoa de Jesus, restaurando a nossa confiança, nos fazendo caminhar. Sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, a nossa palavra de ordem para hoje é: Senhor, aumenta-nos a fé. Devemos lembrar que
para a nossa travessia desta vida, nós temos a companhia de Jesus. A promessa do Natal se faz presente a todo instante. Estava escrito que ele seria chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ele está conosco na pessoa do seu Espírito para nos acompanhar na nossa travessia. Que restabeleçamos a nossa confiança, a nossa fé em Jesus para continuar a nossa caminhada. Que Deus esteja conosco por onde quer que nós andarmos, nos livrando das aflições e das angústias desta vida. Toda a glória a Jesus. Amém.